Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana aqui na QTV, canal 12 da NET. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos, finalzinho de noite, né? Tá frio hoje, um pouquinho de frio, mas claro, você aí no aconchego do seu lar, na melhor programação de todo o nosso litoral paulista. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o secretário municipal do Meio Ambiente de Guarujá, Hélio Lopes. Boa noite, secretário, obrigado pela sua presença. Boa noite, Milton. Boa noite, os telespectadores da Conexão Metropolitana. Prazer estar primeira vez aqui com você. Debutando. Vários programas já fizemos, né, Hélio? Mas aqui no Conexão é o primeiro. É a primeira. E vamos falar muito sobre o meio ambiente, os impactos do meio ambiente, né? E para começar esse nosso bate-papo, eu quero falar de um assunto extremamente importante, que inclusive lá no município de Guarujá, aqui mais precisamente na margem esquerda, né? Do porto, do maior porto da América Latina, algumas autuações você aplicou em algumas empresas com relação à descarga lá do TGG, enfim. Agora, a poeira do cais, aquela poeira em si, como melhorar, como você vem fiscalizando, vem até multando algumas empresas com relação a isso, mano? Olha, Milton, a gestão que a gente faz, ela necessita, toda a gestão ambiental, ela necessita de projetos, né? Você não consegue fazer um controle da poluição, comando controle, se você não tiver um projeto. Até porque você pode até cometer injustiças nesse caminho de controle ambiental. É assim como o exemplo de Cubatão, que necessitou de um projeto ambiental para que nós obtivéssemos um sucesso naquela região. E logo no início da gestão, a prefeitura procurou desenvolver um projeto, que é o projeto Retroporto, porque você tem que traçar prioridades, né? E a prioridade em Guarujá, ela passa pela questão do esgoto doméstico, em função do elevado número de residências em áreas de riscos, né? E também pela área retroportuária e portuária, né? O morador de Santos sabe muito bem o que é isso, principalmente aqueles que moram na ponta da praia. Então, a partir desse momento, foi desenvolvido, a partir de 2009, desenvolvido esse projeto ambiental. Esse projeto ambiental, ele até a presente data, já levantou praticamente 500 fontes de poluição. Pra você ter uma ideia, isso aí incluindo ar, água e solo, né? E na parte do ar, que a poluição do ar, ela é aquela que atinge de imediato as pessoas, porque ela é uma poluição que não tem fronteira. Ela fica ao sabor aí do vento, né? Então, nesse particular, foi advertido logo no início, essas empresas foram advertidas e a instalar sistemas de controle. Nós tivemos algum sucesso, como por exemplo a questão da descarga de açúcar. O açúcar ele chega aqui no nosso país a granel e a descarga era uma coisa absurda, quer dizer, você tem uma emissão enorme, ao ponto de, fazendo aqui uma brincadeira, se passar alguma pessoa diabética ali é capaz de ter até um problema de saúde, tal a quantidade de açúcar que é lançado na atmosfera. Isso foi dado jeito, Milton, porque ele passou a carregar o açúcar com uma certa quantidade de melácio que é aspergida em cima daquele açúcar. Então, isso evita, essa umectação evita a emissão de poluente na atmosfera. Existem outras atividades também, aí já com a questão da poluição do estuário de Santos, né, que a gente tem que levar em consideração a questão da água. Para você ter uma ideia, para que as pessoas possam entender melhor, há mais de 20 anos, essas atividades que trabalham com container na área retroportuária, muitas delas fazem operação de manutenção, e nessa operação de manutenção do container, eles fazem lavagem do container com soda cáustica
e ácido clorídrico. E há mais de 20 anos que isso vinha sendo lançado dentro das águas do estuário e nos corpos hídricos dali da região, Rio Santo Amaro, enfim, toda aquela. Com isso, você impacta sobremaneira aquele compartimento ambiental, né, e prejudica toda a questão da fauna, da flora, além do que causa uma qualidade de água ruim. Para esses casos, foram feitos sistemas de neutralização, eles podem fazer a sua manutenção, porém, seja tanto um efluente ácido como um efluente alcalino, ele tem que ser neutralizado antes do seu lançamento do corpo de receptor final, que é o estuário de Santos. Isso é para você ter uma ideia. Agora, recentemente, até para ser bem sincero com vocês, ontem, ao atravessar a balsa, eu percebi que estava tendo uma emissão muito grande vinda do TGG, que trabalha aí com uma descarga de milho, né? Então, eles estão sendo, inclusive, autuados para melhorar esse tipo de operação. E isso você melhora de que forma? Ou implantando um sistema de controle de melhor tecnologia prática disponível, que é isso que está na legislação ambiental, ou criando mecanismo, umectação, enfim, outro tipo de mecanismo, para evitar a emissão disso na atmosfera. Agora, Hélio, eu vou te fazer uma pergunta de leigo, né? Essa fiscalização, acredito eu que seja muito fácil de fazer. É o cheiro no ar, né? Eu acho que já é um ponto de ter... É visual. Né? E visual, quando levanta aquela poeira na carga, porque a sua descarga não tem, é só carga, né? Carga e descarga. Carga e descarga, né? Mas é mais no carregamento. No carregamento, né? Na hora de carregar os porões do navio, né? Que levanta aquela poeira. Agora, dentro dessa fiscalização, para você poder até autuar essas empresas com mais... rigor, não que você seja o responsável, longe disso, mesmo porque eu quero deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores que eu tenho o Hélio como uma referência quando se fala em meio ambiente, como se fala em secretário, porque ele é um grande conhecedor, trabalha no Ministério Público, sabe muito bem do que fala e do que faz, né? Então eu quero deixar bem claro isso. Mas você tem alguns equipamentos através da CETESB, equipamento instalado ao longo do município de Guarujá, tanto na margem esquerda, na margem direita, para você poder ter um laudo e autuar essas empresas? Não necessariamente, porque toda fonte de poluição ela deve estar provida de equipamento de controle. Né? Agora, quando a fonte já está provida de equipamento de controle, e aí se trata de um problema operacional, um problema de manutenção, as emissões, elas precisam ser medidas, se faz através de amostragem de chaminés. Porém, quando a fonte de poluição ela não está provida de equipamento, não há necessidade, porque ela não tem o equipamento. Então, a emissão é visual mesmo, né, porque não pode ter emissão visual. O residual, quando existe, por exemplo, um sistema, um filtro, um lavador de gás, um precipitador eletrostático, que são equipamentos usualmente, né, que se coloca nesse tipo de atividade, ele não emite, praticamente é imperceptível a emissão do pó. Né? Então, se você está vendo pó, se está vendo essa emissão visual, é porque ou a fonte de poluição ela não está operando direito, ou não existe o filtro. Então, você pode autuar sem necessidade de medição. É o que a CETESB faz, né, em Cubatão. Não há necessidade de medição. Se você está vendo a forte emissão de poluentes na atmosfera, você pode autuá-los. Muito bem. Agora, Hélio, continuando na faixa portuária, né, com relação à dragagem, qual a fiscalização que a Prefeitura de Guarujá, através da sua secretaria, vem fazendo com relação à dragagem do canal do Porto de Santos? Porque o canal, a dragagem aumentou, né, retomaram aí recentemente e vem aumentando cada vez mais, até para aumentar o calado e atender a demanda de navios de grande porte aqui no maior porto da América Latina. Qual é a preocupação com relação a isso? Não, a preocupação que a gente tem, normalmente esse tipo de operação, ele foi previamente licenciado. E foi licenciado
num primeiro momento, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, através da CETESB, que exercia a fiscalização. E essa para dragagem de manutenção, são 2 tipos de dragagem. A dragagem de aprofundamento, que também está sendo feito no porto, ela já teve o licenciamento através do IBAMA. E o ponto de lançamento, ele é um pouco mais distante do que aquele da dragagem de manutenção. A dragagem de manutenção, o descarte desse material é feito ali próximo da Ilha da Moela. O outro já é bem mais distante, quase na direção da Praia Grande. Agora, qual é o problema que você tem com a dragagem? Primeiro, foi feita uma modelagem matemática para ver aonde isso daí vai ter a sua dispersão, se isso vai retornar, se isso vai para alto mar. Enfim, as análises têm que ser, elas rotineiramente precisam ser realizadas nesse período de dragagem. Por quê? Porque tem certos locais no porto que eles ainda contêm poluentes do passado, uma concentração alta aí de benzoapireno, de metais de alto peso molecular, os chamados metais pesados, chumbo, cádmio, enfim. E isso precisa ser analisado antes de se descartar. O órgão ambiental tomou esse cuidado. O grande problema que fica é a fiscalização, porque nem sempre a draga vai jogar no seu lugar pré-determinado pelo órgão ambiental. E é nesse sentido que a Prefeitura de Guarujá, desde 2009, ela passou a fazer um monitoramento contínuo, através de satélite, né, um programa que tem, um programa aberto da universidade, enfim, que faz todo o monitoramento, aonde está indo a draga, a hora. Se está jogando no lugar certo. Se está jogando no lugar certo. Nós já, logo no início, pegamos a antiga draga, que já até afundou, essa draga, era um batelão valongo, né, que todo santista conhece, batelão valongo. Ele estava jogando fora do local, ele estava jogando inclusive dentro da própria Baía de Santos. E por que isso é feito? Logicamente, entra aí a componente da ganância do ser humano, né? O ser humano, ele busca obter lucros a qualquer custo. Porque ele ganha por produtividade, ele indo lá onde ele tem que tocar mais longe. É muito mais combustível. Exatamente, e descarregando perto, ele volta, carrega mais, só que ele joga em um lugar, e aí o que acontece, Hélio? A balneabilidade das praias fica sempre no vermelho, né? Nós vamos falar sobre balneabilidade no intervalo comercial, na volta. Eu peço licença a você, aos nossos telespectadores. Nós voltamos já já e eu vou falar sobre balneabilidade na cidade de Guarujá, bandeira azul. Quero saber se Guarujá vai renovar essa bandeira, foi renovada recentemente. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, não sai daí. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.